Paulo Henrique é o melhor lateral direito do futebol brasileiro e a sua convocação é coerente dentro das suas características e daquilo que o Carlo Ancelotti tem produzido como time na seleção brasileira. E se a gente olhar para o Brasileirão 2025 e espremer um pouco os números do Paulo Henrique no Vasco, a gente vai perceber a superioridade do lateral para outros jogadores da sua posição. PH é o lateral direito com mais dribles, mais desarmes e maior número de assistências. Em passes-chave e grandes chances criadas, o jogador do Vasco está atrás apenas do William, do Cruzeiro. E aí a sua pergunta pode ser, tá, mas como o Paulo Henrique vai encaixar no time do Ancelotti? Jogo contra o Equador, estreia do Ancelotti à frente da seleção brasileira, o Alexandro foi o lateral esquerdo. E a ideia era ter o lateral, o jogador do Flamengo, construindo ao lado dos zagueiros, o Alexandro Ribeiro e o Marquinhos naquela ocasião. E a gente vai ver que esse modelo, esse desenho, ele vai se repetir ao longo dos jogos com o Ancelotti à frente da seleção. Uma saída de 3 com o lateral ficando mais, e o outro lateral, no caso o Wanderson nessa convocação e nessa primeira data FIFA, com muita liberdade de apoio, de se juntar aos homens da frente, de ser um elemento ali pelo lado direito, para encontrar combinações com os pontas, com os jogadores de meio campo, enfim. O Wanderson, e a gente vê aqui o exemplo do segundo jogo diante do Paraguai, tinha essa missão. Enquanto o lateral esquerdo, o Alexandro nos 2 primeiros jogos, construía mais por trás, o Wanderson, o lateral direito, nos 2 primeiros jogos, tinha essa missão de chegada à frente. Fosse para ocupar um pouco mais o corredor, fosse para combinações como essa aqui com o Rafinha, abrindo espaço para que o ponta venha jogar mais por dentro. Com o Wesley, na data FIFA seguinte, jogo contra a seleção do Chile, foi exatamente o mesmo comportamento. A seleção brasileira utilizando uma saída base com o lateral mais os 2 zagueiros e o lateral direito se mandando, chegando mais à frente. Aqui nessa imagem, por exemplo, dentro de uma triangulação que o Brasil faz, dá pra gente perceber exatamente esse aspecto, né? O Wesley vai receber o passe lá em cima, serve o Bruno Guimarães para jogar, e ó aqui embaixo onde está marcado o Douglas Santos, que foi o lateral esquerdo nessa ocasião. Mais por dentro, nesse lance passou um pouco mais da linha de saída para o jogo, mas mostra os papéis diferentes. Douglas Santos construindo mais por dentro, seja na base, na saída para o jogo, seja um pouco mais adiantado, e o lateral direito, o Wesley, com espaço e campo para atacar o lado, para dar profundidade, para chegar à linha de fundo em alguns momentos, de novo naquela dinâmica, oferecendo tabelas, trocas de passes, aproximações com os meio-campistas, com os pontas, enfim, com quem chegasse para jogar por ali, o Wesley tinha essa missão de dar mais profundidade naquele corredor e oferecer uma rota de jogo por aquele espaço do campo. Aqui mais uma vez a saída para o jogo da seleção brasileira dentro daquela ideia que o Ancelotti vem mostrando na equipe nesses 4 primeiros jogos. Lateral esquerdo construindo ao lado dos zagueiros. Aqui Douglas Santos e o Gabriel Magalhães na zaga com o Marquinhos. Um trio diferente em 2 peças em relação à primeira rodada de data FIFA. Então, Douglas Santos construindo mais por trás ou por dentro. Casemiro à frente da defesa. E o Wesley como um lateral bem aberto do outro lado, justamente para receber essa bola invertida e partir para cima, buscar essas interações e as jogadas de linha de fundo que pudessem gerar um cruzamento ou alguma jogada mais aguda, mais perigosa da seleção brasileira. Aqui um outro exemplo nesse sentido, do Wesley passando bastante, ou seja, a ideia é construir com toques curtos por um lado, o lado esquerdo, e por outro, na direita, ter mais velocidade, mais verticalidade. E com o Wesley o Brasil ganha muito isso, assim como o Wanderson, como esse lance aqui vai acabar ilustrando também. Esses aqui foram os 4 laterais direitos convocados pelo Carlo Ancelotti nas suas primeiras 3 listas à frente da seleção brasileira. Primeiro, do lado do Wesley, a força no ataque. Passes para o terço final, ele lidera com uma boa vantagem em relação aos demais, 11 em média por partida. Então, desses aqui, de fato, ele é o mais agudo e também jogava em um contexto onde o time era muito ofensivo, chegava muito à frente. Assim como o PH, que tem uma média de 8 também passes para o terço final, e o Wanderson, que em muitos momentos foi um ala no Mônaco na temporada passada. O Vitinho acaba ficando um pouco mais para trás nesse aspecto, por ser também um lateral que é, em alguns momentos, mais equilibrado no sentido do apoio e de ficar um pouco mais numa linha defensiva. Em desarmes, também o Wesley e o PH vencem, isso é interessante, porque eles são jogadores que atuam mais do meio para frente do que do meio para trás e conseguem ter uma capacidade grande de recuperar a bola no campo ofensivo. Em duelos, a gente está numa média muito próxima entre todos eles, duelos vencidos pela bola. O Wanderson leva uma ligeira vantagem aqui com 58% em relação aos demais, mas também não é nada muito gritante. Assim como o número de assistências, são 5 do PH contra 3 do Wanderson, 2 do Wesley. Eles são jogadores que geram muito jogo, mas não necessariamente vão ser sempre os jogadores
das assistências. E aí no aspecto dos dribles, também vantagem para o lateral do Vasco, que chega muito à frente, 2.6. Isso tem também um pouco a ver com a questão do estilo de jogo do time que o PH joga. O Wesley muitas vezes no Flamengo do Felipe Luiz recebia já em uma posição mais ofensiva, mais próxima do gol, assim como o Wanderson, inserido em um outro cenário do futebol europeu, e nem é tanto a característica dele os dribles, e o Vitinho a mesma coisa em relação a essa questão de ser um lateral muitas vezes mais equilibrado. É sempre um desafio, como eu disse, avaliar números de jogadores inseridos em contextos muito diferentes, mas aqui mais do que um comparativo, acho que dá pra gente olhar para a característica de cada um e entender no que cada um é bom de fato. E aí, observando alguns jogos do Vasco e o papel do PH também no time do Fernando Diniz, a gente vai perceber como ele é um lateral que tem evoluído muito e cada vez mais se tornado um jogador completo. Primeiro aspecto de um jogador de linha defensiva, na minha opinião, é a capacidade de marcação, até porque ele é um jogador da linha defensiva. E o PH tem se mostrado um jogador de destaque nesse sentido, um jogador com boa qualidade nos desarmes e nos duelos, com força para vencer jogadores de ataque, atacantes, laterais, pontas, enfim, quem vier pela frente. E no momento ofensivo, o Paulo Henrique tem essa característica muito marcante do arranque, de atacar o espaço, de ter força para progredir no corredor, seja mais pelo lado ou mais por dentro. Aqui ele retoma uma bola do Vitor Roque lá atrás, vencendo um duelo físico contra um jogador muito forte e consegue conduzir o Vasco à frente e oferecer uma condição de acelerar no espaço para receber a posse. Ele dá a bola no Moreira e acelera para receber uma devolução num espaço que poderia se oferecer, o passe não acaba entrando, o Vasco faz uma outra opção. Mas mostra aqui um pouco da característica, daquilo que o PH consegue fazer de bem no jogo com as características que ele possui. Nesse outro jogo que a gente vai ilustrar aqui contra o Cruzeiro, de novo esse aspecto da força para retomar, vencer um duelo e arrancar com a posse. O Paulo Henrique está bem coordenado na linha de 4 com os dois zagueiros e o lateral esquerdo. O Cruzeiro vai avançando no campo e perceba que à medida que o passe se oferece para o ponta que está aberto ali pelo lado esquerdo, me parece ser o Wanderson no caso do Cruzeiro, o Paulo Henrique sai um pouco da posição da linha de 4, justamente para se antecipar um movimento de passe do adversário e conseguir recuperar a bola com mais velocidade, leitura de jogo. A bola vai entrar no jogador do Cruzeiro e ele antecipa, atropela e fica com a posse, serve o Coutinho e dispara, vai embora no corredor, vai atacar espaço, vai acelerar na profundidade, justamente para oferecer uma condição de ataque para o Vasco. Então o Paulo Henrique é um jogador de muita força nesses arranques e de uma capacidade física muito grande. Aqui no jogo contra o Flamengo também isso, o Flamengo está saindo de trás, bola do Léo Ortiz no Samuel Lino, o Samuel Lino vai descolar um passe de primeira buscando o Vinha e rapidamente o Paulo Henrique corrige a rota do corpo, que poderia ser uma corrida de lado para marcar o lateral que estava apoiando, para virar de frente para o lance e conseguir interceptar a bola, interceptar uma progressão do Flamengo e trabalhar, trocar passes, devolver o controle à equipe do Vasco. Jogo contra o Cruzeiro, de novo, mais um exemplo aqui da capacidade defensiva que tem o Paulo Henrique. O Cruzeiro consegue fazer uma saída do Fabrício Bruno ligando um homem de frente de novo, e quando ele vira de frente para o jogo, de frente para atacar, a gente vai observar a posição corporal do Paulo Henrique nesse lance e a leitura que ele vai fazer para ali na frente recuperar a bola. Então o jogador do Cruzeiro recebe e ele vai acelerar em direção ao gol. Olha como o Paulo Henrique vai contemporizando na corrida e ao mesmo tempo ele faz uma jogadinha de olhar para o lado para ver como é que está a questão do jogador que está apoiando ali do lado esquerdo. Se ele é uma opção de passe de fato, se ele vai receber a bola ou se a opção do atacante vai ser manter esse caminho por dentro em direção ao gol. Então, com essa corrida desacelerada do Paulo Henrique, ele vai conseguindo se manter próximo do jogador que tem a bola e também manter uma mínima distância, porque se o passe entrar lá em cima, no jogador que está aberto pelo lado esquerdo, ele tem margem de recuperação para ir marcar. Só que isso não acontece. E ao passo que o jogador do Cruzeiro traz para dentro, ele toma a decisão sim de fechar e atacar o jogador que tem a posse para recuperar. E é isso que ele faz e faz bem. Ele vem por dentro e dá um carrinho certeiro na bola para retomar a posse para o Vasco nesse jogo. Aspectos ofensivos do Paulo Henrique. O Vasco sai jogando de trás numa bola lançada em profundidade pelo Robert Renan, mas não é um chutão para frente, é um passe direcionado para o lateral direito.
Porque o Paulo Henrique, como a gente ilustrou nos 2 primeiros lances, ele tem essa capacidade de chegar da frente, de acelerar muito nesse corredor e de se apresentar como um homem mais avançado. Aqui isso acontece. É óbvio, ele vai contar com um pouquinho da sorte do Matheus Henrique dominar errado, mas também a sua capacidade física ou a sua competência de estar ali posicionado, de ter a leitura da jogada para aproveitar um erro, recuperar a bola e fazer o gol do Vasco nesse duelo. Como a gente viu, a seleção tem jogado com laterais que apoiam e são muito agudos pelo lado direito, enquanto os da esquerda constroem um pouco mais jogo. Aqui, outra vez, esse aspecto. Paulo Henrique ocupando o seu corredor e bem aberto do lado direito, pés na linha lateral, para receber e poder com isso executar um cruzamento em direção ao Verratti. Acaba não entrando no Verratti, o Nuno Moreira domina, cruza para trás e o Coutinho finaliza. Mas ilustra essa capacidade do Paulo Henrique ocupar o corredor pelo lado direito e de ser uma opção sempre por ali. Aqui em um outro gol do Vasco, a assistência do Paulo Henrique também tem origem numa jogada que tem um pouco desse desenho. O lateral esquerdo, aqui é o Pumita Rodrigues construindo mais numa faixa central, vai girar um jogo buscando o Paulo Henrique, que sempre é a opção bem aberto lá do outro lado. O Kaique Bruno erra, é fato, mas o cruzamento vem na medida para o gol do Ryan. E aí, dentro desses lances do Paulo Henrique, da sua característica de jogo, dá pra gente puxar 2 coisas importantes. A primeira delas é que sim, ele é um jogador que se encaixa bem dentro daquilo que o Ancelotti tem buscado. Força no apoio, chegada ao campo de ataque, mas se soma a isso também os aspectos defensivos do Paulo Henrique, que são muito bons. Desarmes, duelos, a capacidade de manter um bom posicionamento numa linha de 4, tudo isso é fundamental quando a gente olha para um lateral. E aí, somando todos esses aspectos, olhando para o que fez o Ancelotti até aqui, eu acho que dá pra gente afirmar que o Wesley e o Wanderson, eles estão à frente nessa lista, nessa busca por uma vaga na Copa do Mundo. Hoje eles seriam os 2 laterais convocados pelo Carlo Ancelotti, mas a gente sabe como o universo do futebol sempre está sujeito a mudanças necessárias, correções de rota, algo que faça aquilo que estava mais possível ou projetado ter que ser colocado de lado e surgir um plano B. E aí nessa, entre aspas, lista B, para mim o Paulo Henrique é o principal nome, à frente até do Vitinho do Botafogo. E aí agora eu quero saber a sua opinião, que está aí do outro lado e acompanhou esse vídeo aqui no Futebol Máximo. Quais devem ser os laterais direitos da seleção brasileira no grupo para a Copa do Mundo? Wesley Wanderson, Wesley Paulo Henrique, Wanderson e Paulo Henrique, o Vitinho entre eles ou outro nome?